Olá pessoal, e a receita de hoje são esses pasteizinhos assados com recheio de calabresa. Uma massa muito fácil de fazer, os pasteizinhos são muito leves e cheio de dicas especiais durante a receita. Vamos fazer? Então, pessoal, os ingredientes para a receita de hoje são 4 xícaras de farinha de trigo, eu usei xícara de 200 ml, 1 xícara de água em temperatura ambiente de 200 ml também, 3 colheres bem cheias de margarina, 3 colheres de café de açúcar, 2 colheres rasa de sal, bem rasa, tá? Eu tô usando 2 colheres porque minha margarina é sem sal. Se a gente for fazer com margarina com sal, a gente usa 1 colher rasa de café e 1 envelopinho de fermento biológico de 10 gramas. Então, pessoal, eu vou começar pelos ingredientes secos, tá? Então, eu vou colocar primeiro a farinha de trigo. A farinha de trigo, eu não vou colocar toda ela. Por quê? Depende muito da umidade da farinha, então às vezes a gente não precisa usar toda ela. Como pode ser também que a gente precise usar um pouquinho mais, que falte, tá? Então agora, pessoal, depois de 3 minutos, nós vamos colocar a margarina e a água, tá? Olha lá, pessoal, agora eu já vou começar a misturar com a mão, não tem jeito, né? A gente tem que colocar a mão na massa, tá? Então agora eu já vou colocar com a mão até pra verificar se vai precisar de mais farinha ou não, né? É com a mão que a gente vai sentir isso, tá? Olha, pessoal, ela ainda tá bem grudenta, eu não coloquei mais farinha do que eu tinha colocado lá no começo. O que eu vou fazer agora? Eu já vou pra bancada. Então, mesmo ela grudenta assim, eu já vou pra bancada vir sovar ela aqui na bancada. Então, eu vou colocar farinha aqui na bancada e venho com ela aqui. E aí eu vou usando, tá? Se caso sobrar farinha, eu falo pra vocês a quantidade que sobrou, tá? Mas aí a gente então vai sovando aqui na bancada. Ó, pessoal, já coloquei mais farinha e vou continuar a sova dela, tá? Então, quanto mais a gente sovar, mais macia, mais leve a massa vai ficar, tá? Então, a gente vai percebendo que ela vai ficando mais lisa. Então, sova, ó, e dá uma rasgada nela assim, ó, volta, dobra, enrola ela de novo, rasga ela, dobra. Aí, pessoal, já sovei por 10 minutos, a massa já tá bem lisinha, então a gente já pode colocar ela pra crescer, tá? Então aí vem uma dica de família. Eu vou pegar um pedaço da massa, vou fazer uma bolinha, e essa bolinha eu vou colocar um copo de água com um pouquinho mais da metade, tá? Então quando essa bolinha subir, quer dizer que a gente já pode mexer na massa de novo para fazer os pasteizinhos, tá bom? Ou se não, 1 hora de crescimento da massa, né? Normalmente a bolinha sobe em 40 minutos, 45 minutos, tá bom? Então aqui, olha, sobrou de farinha, mais ou menos 1 colher de sopa de farinha de trigo foi o que sobrou, tá? Então não tem problema nenhum se sobrar um pouco mais, um pouco menos, né? Então aqui na massa eu vou dar uma boleadinha nela, vou colocar ela de volta na travessa, onde eu comecei a preparar ela, tá? E aí eu vou cobrir com um guardanapo, com uma toalha, e vou colocar dentro do forno, que é o lugar mais quentinho que a gente tem, forno desligado, pra ela crescer, tá certo? Então daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso eu vou preparar os recheios. Pessoal, então enquanto a massa cresce, a gente vai ajeitando o recheio, né? Meu pastelzinho de hoje vai ser de calabresa, tá? Então eu gosto de usar calabresa ralada, pode ser picadinha também, não tem problema nenhum, tá? Aqui tem uma calabresa grande. Eu tenho aqui 1 colher de chá de orégano, 100 gramas de mussarela ralada, 1 cebola média ralada e 3 colheres de sopa de molho de tomate, aquele do sachê, tá bom? Então agora a gente vai misturar todos esses ingredientes. Então vamos lá. Então, ó, pessoal, o recheio bem misturadinho, tá? Então agora a gente só aguardar a massa terminar de crescer pra gente rechear os pasteizinhos. Olha aí, pessoal, depois de 40 minutos, a bolinha subiu, então não vamos precisar nem esperar 1 hora que a bolinha subiu antes, depois de 40 minutos, tá? Então agora nós vamos mexer com a massa, tá? Olha como ela cresceu também, ó. Da hora que eu coloquei, olha o tamanho que ela tá. Cresceu bastante, ó, pessoal.
bem fofinha, uma massa bem levinha, muito boa essa massa de trabalhar, tá? Então agora eu vou fazer umas bolinhas pra gente depois já ir fazendo o pastelzinho, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, vou mais ou menos fazendo e vou deixando na bancada, tá? Então aqui eu deixei a farinha, que se caso precisar na hora de abrir, a gente tem a farinha aqui pra abrir o pastelzinho, tá? Então eu vou procurar fazer mais ou menos do mesmo tamanho, as bolinhas, né? Ó, e vou deixando aqui separadinha. Depois eu vou mexer com cada uma delas pra colocar o recheio, tá? Então eu vou fazer isso com toda a massa. Pessoal, então olha, já fiz todas as bolinhas, dão 20 pasteizinhos, tá? Os pasteizinhos são de médio, não são pequenos não, tá? Então eu vou pegar a primeira bolinha que eu fiz, olha, essa daqui. Eu abro, é uma massa, gente, muito boa de abrir. Eu abro ela na mão, eu vou fazendo tipo um círculo com ela na mão, né, na bancada. E ela não precisa de mais farinha, não vai precisar pra gente abrir ela. Ó, bem fininha ela tá. Ó, tá vendo? Deixei ela bem fininha. Agora eu vou colocar o recheio nela, tá? E aí a gente fecha, a gente vai fazer tipo meia lua, né? Os pasteizinhos. Então eu vou colocar o recheio. E a gente pode caprichar aí no recheio, tá? Mas recheio fica mais gostosa. E aí a gente vai fechar ela. E já vai colocando lá na forma, né? Então agora eu fecho. Aí eu costumo dar uma apertadinha aqui nela e aí a gente vai, ó, dobrando a ponta dela, ó. Cada parte a gente dobra pra dentro, ó. Tá vendo? Vai fazendo aquela beiradinha, ó. Então dobrei, pego a parte que tá na frente, ó, e dobro de novo. Ó, tá vendo? A gente dobra toda essa parte pra ficar um pastelzinho bem bonito. Olha aí que bonito que ele fica. Agora eu vou colocar na forma e vou fazer o mesmo processo com todos os outros pasteizinhos. Olha lá, pessoal, então os pasteizinhos estão prontos, eu precisei colocar em duas formas, tá? Sobrou um pouquinho de recheio, ó. E um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, eu ralo a calabresa, ela um pouco congelada, porque a calabresa quando a gente rala ela em temperatura ambiente, ela esfarela. Então eu prefiro ralar ela congelada. Eu tiro do freezer uns 10 minutinhos depois e aí começo a ralar. Rala bem fácil. Por isso que eu consigo ralar no ralo bem fininho, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pincelar aqui com gema, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma gema peneirada e aqui, ó, uma outra dica, uma colher de café. Uma colher de café mesmo, tá? Então o café que a gente passa aí pra tomar, eu peguei uma colher e vou misturar aqui. Eu vou pincelar um pra mostrar pra vocês. Ó, já começou a crescer já o pastelzinho, tá, pessoal? Já tá bem... Então, até terminar de fazer, ele cresce um pouco. Então, eu vou pincelar e vou mostrar pra vocês, ó. A gente pincela bem, passa em todo ele, tá? Pra ele ficar bem bonito. Faz a diferença, viu, gente? Pincelar ele. Fica bem bonito. E aí, olha, depois que eu pincelo, o que eu vou fazer? Vou fazer nesse aqui pra vocês verem. Eu vou colocar orégano por cima. Aí o orégano gruda, né, na gema que a gente pincelou e deixa o pastelzinho mais bonito ainda, tá bom? Então nós vamos fazer esse processo para todos eles. Então olha aí, pessoal, todos os pastelzinhos pincelados com orégano, então agora nós vamos levar ao forno. Daqui a pouquinho a gente volta com eles prontos. Olha aí, pessoal, o pastelzinho pronto, já na travessa. Olha como ele fica bonito. Lembra que eu falei pra vocês do café junto com a gema? Olha como ele fica bem bronzeadinho, né? Ele fica com uma corzinha toda especial. A massa é muito levinha, né? Fica muito saborosa, é uma massa muito gostosa. Eu vou partir um pra vocês verem como é que ele fica, tá? Mas olha, vale a pena fazer, tenho certeza que vocês vão gostar. É uma massa bem suave, bem gostosa, ele fica bem recheadinho, olha que bonito. Se vocês gostaram de mais esta receita, então não esqueçam de deixar o like, quem não é inscrito se inscreva no canal e até a próxima receita. Tchau!